Existem técnicas para poder estudar o passado remoto da Terra e também de outras civilizações. E existem três métodos principais, de acordo com o segundo capítulo do livro, para investigar, né, esses acontecimentos e estudar, né? E os guardiões precisam acessar essas informações para entender a origem dos dragões, a origem dos espectros, a origem dos magos negros, né? E a primeira técnica que é utilizada, que pode ser utilizada, são três principais técnicas, é a seguinte: todo raio de luz que passa pelos objetos, que passa pela Terra, enfim, pelo cosmos todo, ele funciona como se fosse um registro natural dos acontecimentos. Então, todo raio de luz que cruza, ele grava o que está acontecendo naquele momento. E quando a luz incide sobre a Terra, ela carrega uma espécie de fotografia daquele momento que está iluminando. Então, se uma civilização tem uma tecnologia para viajar milhares de anos-luz para longe do planeta, ela consegue alcançar esses raios antigos e observar o que saiu da Terra há dezenas de milhares de anos, né, e ver o planeta exatamente como era naquele período. Tá? E isso exige uma alta tecnologia, né, e também exige um enorme gasto energético. Então, essa civilização, essa tecnologia, ela tem que ser extremamente avançada. E os guardiões, eles possuem auxílio de seres que possuem essa tecnologia, né? Então, é um método possível, né, para entidades muito evoluídas, tá? E o segundo método explicado consiste em acessar a memória espiritual de seres que viveram na época em que você quer investigar. Se você quer investigar uma época que aconteceu há milênios atrás, você pega espíritos que viveram há milênios atrás e busca nas memórias akáshicas desses espíritos. Então, os espíritos, eles guardam registros profundos de tudo que eles viveram. Nós também, obviamente, né? E ao acessar essas memórias é possível você visualizar esses eventos antigos, tá? Então, esse método ele se torna útil para os guardiões porque eles lidam com criaturas milenares, né, como os dragões, como os espectros, né, como os magos negros, que foram deportados para a Terra há muito tempo, né, há tempos muito remotos, né, milênios eles estão aqui. E alguns desses seres, né, como os espectros, dragões, magos negros, eles se arrependem às vezes, né, e acabam cedendo, auxiliando e cooperando com os guardiões e entregam as suas lembranças para que os guardiões possam estudar os períodos distantes da história cósmica, né, da história aqui do planeta Terra. O terceiro método para estudar o passado também é feito através do acesso a registros mentais de seres de outros mundos que não estão, aliás, que estão em missão aqui na Terra. Então, esses seres, eles são muito mais antigos, eles viveram eventos cósmicos anteriores à história humana e eles guardam essas informações sobre guerras planetárias, sobre processos de destruição, sobre migrações de raças, né, que é o que está acontecendo hoje, né? Tem raças que estão sendo deportadas, migradas para outro planeta. Então, esses seres eles são tão antigos que eles já passaram por diversas vezes o que a Terra já está passando, né? O que a Terra está passando hoje. E esse método é o mais confiável que acessar as memórias antigas dos criminosos. E muito menos custoso do que você viajar pelo espaço atrás dos raios, né, de luzes antigos que fotografaram e registraram os arquivos daquele momento, né? E o texto também explica que a Terra está sendo visitada por seres mais experientes de outras humanidades, porque o planeta Terra está entrando num período muito crítico. É um processo que está rolando de transmigração de almas, ou seja, o degredo dos espíritos que não estão acompanhando o nível moral necessário para permanecer aqui, que nós estamos aqui carecas de saber disso, né? Quem busca espiritualidade sabe que existe uma migração em massa de seres que não estão acompanhando a evolução da Terra. Então tem que tirar daqui porque não vai atrapalhar todo mundo, né? Então esses seres eles chegaram aqui para ajudar os guardiões a compreender o passado e se preparar para esses desafios futuros. Então são raças extremamente evoluídas que estão auxiliando o planeta Terra nesse período de transição planetária, né, e de degredo cósmico.
tá? E o livro também fala nesse capítulo que encontrar seres de outros mundos não é tão simples assim. E você estar de frente com um extraterrestre, um extrasolar, pode causar um impacto em nós emocional, um choque cultural, porque esses seres eles têm fisiologias, eles têm aparência muito diferentes das nossas, né? Influenciadas por N motivos, né? Pelas leis físicas dos seus orbitas, pelas leis, pela atmosfera, né? Pelas energias dos seus planetas, né? Então, às vezes pode ser impactante, né, a gente enxergar esses seres. E aos olhos deles, o ser humano também não é considerado belo, entende? Nós não achamos eles belos e eles não nos acham belos. O padrão deles o deles é aquele e nosso é o nosso. Então existem diferenças químicas, diferenças atmosféricas, luminosas, gravitacionais, que influenciam completamente a forma desses seres, tá? E existem, né, guardiões extremamente experientes. Tem um guardião, ele é extremamente experiente, que é o Jamar, e ele recebe a oportunidade de participar numa experiência técnica realizada na base lunar dos guardiões, lá na Lua, né, na Lua. Sendo redundante, mas né, para explicar que existe sim uma base lunar. Tá? O objetivo o objetivo dele foi fazer uma imersão no passado para entender a origem tanto dos próprios guardiões e o papel dos dragões, né, dos espectros, dos magos negros na história aqui do planeta Terra. E o conhecimento, ele é tratado como, esse conhecimento de acessar essas memórias e entender o passado é usado como uma arma essencial nessa guerra espiritual. Você está conhecendo o inimigo, está conhecendo de onde ele veio, o que ele fez, qual é o conhecimento que ele tem, está estudando né, aqueles seres que você está enfrentando. Né? Então é uma estratégia. E existe um ser, um guardião chamado Jamar, que ele é extremamente experiente, né, e ele recebe, nesse texto, uma oportunidade de participar de uma experiência técnica ali realizada na base da Lua ali dos Guardiões. O objetivo é fazer essa imersão no passado para entender a origem dos próprios Guardiões, né, e também o papel dos dragões, dos espectros e dos magos negros na história da Terra. E o conhecimento para os guardiões, ele é tratado como uma arma essencial na guerra espiritual. Você está conhecendo o teu inimigo, está conhecendo o ser pelo qual você está conhecendo a origem dos seres que você está combatendo. Isso é essencial, né? E nessa base, o Jamar encontrou 3 seres extraterrestres de aparência completamente diferente da humana. Um deles era muito baixinho, tinha uma proteção corporal completa, por ser extremamente sensível ao Sol e à atmosfera da Terra. E ele apresentava alterações físicas devido à degeneração causada por armas de alta potência usadas no passado da sua tribo, né, da sua raça. Então, seres invadiram o planeta dessa raça e acabaram usando armas que alteraram a sua genética e deixaram eles sensíveis, deixaram eles transmutados, né? E outros 2 seres eram mais altos, eram mais translúcidos, eram mais esguios, lembram seres humanos aperfeiçoados e tem algumas características físicas e características energéticas que remetem aos dragões devido à origem comum. E esses seres eles fazem parte de uma comissão que auxilia os guardiões aqui no planeta Terra há mais de 60 anos. Então fazem 6 décadas que esses seres estão aqui auxiliando os guardiões, né, trazendo tecnologia, trazendo experiência planetária avançada para ajudar o planeta nessa transição. Então o cosmo, ele se ajuda porque já passaram por experiências parecidas, né? E o Jamar, que é esse chefe dos Guardiões, ele comenta que ele já teve contato com seres extraterrestres no passado, mas nunca de forma assim tão direta como ele está tendo agora. E esses seres, eles trazem uma confirmação de que eles já passaram, né, por transmigrações em seus próprios mundos, e eles têm experiências nesses eventos planetários de grande escala. Por isso que eles estão aqui auxiliando o planeta Terra, entende? E depois esse guardião ele é levado, depois eles tiram ele daquele ambiente e levam para uma sala onde vai acontecer experiências, né, psíquicas com alguns especialistas
da área, né, e cientistas, e esses espectros que foram, se arrependeram dos seus atos, estão ali cooperando, tá? Esses espectros, eles entregam as suas memórias antigas, os seus registros, desde os tempos da colonização da Terra, pelos degradados, porque o planeta Terra recebeu espíritos criminosos de outros orbes. Então eles gravaram tudo na mente e hoje, arrependidos, cooperam com os guardiões para poder os guardiões entender quem foi, o que foram, né? E os guardiões, eles conseguiram acessar a memória desses extraterrestres e como se fosse um consórcio mental, ligaram um no outro, tá? E aí conseguiram acessar o passado do espectro, né? Com esse processo, o guardião ele começou a ver, através da memória de um dos seres, um planeta muito maior do que o planeta Terra, né? Com uma atmosfera mais rarefeita, com colorações energéticas diferentes, que o planeta esse estava em guerra. E ele vê cidades gigantescas, pirâmides, tecnologias avançadas, e um planeta que estava agonizando. Milhões de seres belíssimos estavam sofrendo com armas devastadoras, né? Muitos tentando fugir ou ajudar uns aos outros. E aí essa voz mental desse ser extraterrestre estava explicando que aquilo, porque eles fizeram uma conexão entre o espectro, um cientista, um ser de outro planeta e o guardião. Então tinha um extraterrestre que estava explicando o que estava acontecendo, aquilo que o guardião estava vendo. E esse extraterrestre explicou que aquilo que o guardião estava vendo era o seu mundo de origem antes do degredo. Então ele estava esclarecendo que a raça dele tinha sofrido mutações genéticas causadas por armas semelhantes às armas nucleares e que acabaram rompendo as suas células, né? E também a sua atmosfera, acabaram degenerando e corrompendo as células do seu corpo, né? E também a atmosfera do seu planeta. E os corpos desses extraterrestres mudaram de aparência ao longo das gerações, tornando-se diferentes do que eram originalmente, né? E apenas os líderes criminosos, os dragões, é que conseguiram ser preservados sem mutação, porque eles foram expulsos da degeneração final. Ou seja, os seres onde os dragões atacaram com armas nucleares ficaram degenerados e os dragões não, porque eles foram exilados. E esse ser extraterrestre, ele começou a contar que os governantes haviam sido enganados por criminosos de alta inteligência, que a guerra ela devastou mais da metade da população, né, e que as armas proibidas, elas foram usadas contra a sua civilização. Por isso que eles pediram ajuda a seres superiores que administram sistemas de vida em outras dimensões. Acabaram solicitando e suplicando que eles pudessem receber essa ajuda. E foi revelado por esse ser extraterrestre que antes de atacar esse mundo, os guardiões, os dragões, já haviam destruído outros 2 planetas. Então não são criminosos comuns, são criminosos que destroem e devastam planetas. Esses são os seres que estão aqui no planeta Terra hoje. Então, esse ser extraterrestre também explicou que, enquanto isso acontecia, havia engenheiros cósmicos tentando encontraram a Terra primitiva, né? Buscaram um planeta e encontraram a Terra, que era na época extremamente primitiva no seu estágio inicial. E a Terra era chamada de Tiamat, que era um planeta muito jovem, cheio de vida potencial, e aqui eles criaram uma base para comunicação, né, e extração de elementos para reconstruir o próprio mundo. Eles tinham essa tecnologia de extração de matéria natural, mas sem degradar a natureza, porque eles tinham o maior respeito pela natureza. Então esses seres decidiram usar a Terra como um local também do degredo cósmico para esses criminosos siderais. Então os dragões e a sua elite foram trazidos aqui em naves de transporte para a Terra para serem degradados. Só que durante a viagem ocorreu um motim. Eles desviaram uma nave e invadiram outro planeta aqui do Sistema Solar e acabaram escravizando os habitantes primitivos daquele mundo. E esses escravos degenerados se tornariam mais tarde
os próprios espectros que hoje são os soldados dos dragões, né? E a manipulação mental, a manipulação energética desses escravos causou uma deformação muito grave, causou quebra intelectual, causou perdas de funções cognitivas e uma servidão compulsória. E a situação ela foi tão grave que o próprio arcanjo Miguel precisou intervir durante a batalha cósmica para expulsar os criminosos daquele planeta, né? E aí, então, nesse processo, os dragões, antes de fugirem, eles detonaram um artefato nuclear dentro desse mundo, destruindo ele completamente. E essa explosão transformou o planeta inteiro num cinturão de asteroides que existe hoje entre Marte e Júpiter. O cinturão de asteroide que há entre Marte e Júpiter é o planeta destruído. Que no texto se identifica como o antigo quinto planeta do Sistema Solar, ou seja, existia um quinto planeta no Sistema Solar que foi explodido pelos dragões, que se tornou o resto desse planeta agora orbita ali em Júpiter, né? Olha só o poder desses seres, né? E como o conhecimento é importante, né? Então, assim, os extraterrestres explicam que muitos dos habitantes desse planeta destruído, eles permanecem até hoje presos em estados de degeneração e sob o domínio hipnótico dos antigos líderes. Até hoje, né? Então, as emoções desses seres, elas eram acessadas durante a experiência ali naquele momento, e o espectro que participava desse processo acabou chorando porque reviveu toda a destruição do seu povo. O próprio espectro que cedeu às informações chorou porque estava revivendo toda a origem do seu povo e o que os dragões tinham feito, destruindo o seu povo, destruindo o seu planeta completamente. E a explicação continua que, para preservar a vida aqui na Terra, os extraterrestres, esses seres, eles criaram uma base avançada em Marte, que é usada como um observatório para impedir interferências externas, né, perigosas. E também, quando eles chegaram aqui na Terra, os seres extraterrestres encontraram criaturas pré-históricas, né, e também um planeta recém em processo de formação, e nesse processo de formação, os degradados, os dragões degradados e outros seres, eles começaram a se organizar em comunidades invisíveis, mantendo ali sempre a sua rebeldia, mantendo o seu conflito interno, né? E a partir disso, um dos cientistas antigos, ele descobriu os primeiros hominídeos que existiam aqui. E ali ele decidiu formar a primeira equipe de guardiões da humanidade, que já havia ali princípios de seres com potencial físico para poder receber um espírito, né? Para receber encarnações. Então, ali formou-se as primeiras comunidades de guardiões do planeta Terra. E esses guardiões, eles seriam responsáveis por acompanhar todo o desenvolvimento dos humanos, né? E vigiar os degradados. Seres de mais de 10 mundos diferentes, eles se reuniram ali na base lunar para criar essa corporação inicial. Então são seres de 10 mundos diferentes formaram a base lunar dos guardiões que protege hoje a Terra e protege boa parte do sistema aqui da constelação do nosso Sol. Depois, houve cientistas também deportados para a Terra que começaram a realizar experiências genéticas, tentando acelerar artificialmente a evolução dos hominídeos. E aí foram feitos, dentro dessas tentativas, foram feitas várias dessas tentativas, foram tudo mal sucedidas, né? Gerando seres híbridos, literalmente monstros, tá? Que se tornaram as lendas antigas que nós conhecemos hoje, como ciclopes, minotauros, medusas e entre outros. Então, muitas desses mitos existiram no planeta Terra, que foi devido às falhas das tentativas de mutação genética desses cientistas. E aí, depois de muitas falhas, é que conseguiram incluir os genes da sua própria espécie nos hominídeos, gerando aí um salto evolutivo que deu origem ao Homo sapiens moderno,
na fase do homem Cro-Magnon, que o texto explica. Então, o Homo sapiens, ele foi uma experiência sucedida desses cientistas degredados aqui para criar esses seres mais evoluídos, digamos assim. E aí os dragões, eles dentro disso queriam criar essa humanidade, né, inteligente, só que submissa. E eles pretendiam formar uma civilização que tratasse os próprios dragões como deuses, né? Por isso que eles influenciaram e manipularam as primeiras civilizações nas margens dos rios Tigre, dos rios Eufrates, do rio Nilo, do rio Indo. E enquanto isso, os guardiões eles acompanhavam tudo, sem tirar essa liberdade dos degredados, né, mas intervindo para proteger o surgimento da nova humanidade. Tá? E após algumas eras, né, a Terra passou por eras glaciais, né, passou por vários recomeços, né, os primeiros humanos avançados foram guiados pelos guardiões, enquanto os dragões transmitiam parte de seu conhecimento às civilizações antigas, né. Então nós temos as civilizações mais antigas que começaram a receber esses conhecimentos dos dragões. E aí assim surgiram os primeiros iniciados que recebiam ensinamentos espirituais e científicos transmitidos pelos guardiões. Enquanto os dragões avançavam, os guardiões também avançavam para equilibrar, entende? A história da formação das civilizações, incluindo as civilizações da Atlântida, do Egito, da Índia, foi diretamente ligada ao trabalho desses grupos de seres espirituais, né? E os guardiões, eles consolidaram a sua estrutura durante as guerras antigas entre os dragões e os magos negros, porque os dragões também passaram esses conhecimentos, surgiu as escolas iniciáticas e muitos foram para o lado negro e outros conseguiram ir para o lado da luz, né? E aí surgiu um sistema de atuação que existe até hoje, né? E aí nós trazemos uma outra explicação do guardião líder, que era Jamar, que ele retorna dessa experiência entendendo que a humanidade, a nossa humanidade, nós possuímos elementos genéticos espirituais herdados de seres das estrelas. Por isso que nós somos poeira cósmica. Então nós temos dentro do nosso gene DNA de seres extraterrestres. E nós, seres humanos, somos resultados de múltiplas influências cósmicas, tanto luminosas quanto degeneradas. Nós somos a união do lado sombra e o lado luz. Compreende? Por isso que a gente carrega, assim, um potencial elevado e também uma grande sombra. Nós entendemos a partir disso que o mais importante é o que nós fazemos com o nosso conhecimento. Se a gente vai utilizar ele para o lado sombra ou para o lado luz, porque nós temos o potencial para os dois.